Olá, pessoal. Muito bom estar aqui juntamente com o nosso companheiro de estudos, Marco Milani, que gentilmente aceitou o nosso convite para essa série de vídeos nos quais nós estamos gravando, que é uma série especial para o final de ano, né? Então, você que está nos assistindo agora está assistindo um vídeo gravado. E o Marco Milani se disponibilizou a gravar esse vídeo, trazendo um assunto importante para o movimento espírita, pois que há muitos que desconhecem o espiritismo. E esse assunto, esse tema que o Marco irá abordar, com certeza poderá iluminar, né, a muitos que ensejam conhecer um pouco da doutrina, aliás, ensejam não, querem conhecer um pouquinho da doutrina espírita. Então, eu quero pedir a você que já vá se inscrevendo em nosso canal, vá aí contribuindo, compartilhando esse vídeo, curtindo, dê o seu like aí, vá se tornando membro, se puder e quiser, para que a gente possa levar longe, muito longe, nossos estudos, tá? Então, desde já desejamos a todos boas festas, que essas festas, esse final de ano, seja repleto de muita paz, muita saúde e muita prosperidade. Marco Milani, boa noite e desde já, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui comigo nesse momento. Boa noite, Lauro. Grande alegria de estar aqui nesse momento tão especial e já quero cumprimentar todos os amigos do Prosa Espírita, né, que estão nos assistindo agora, mas sabendo que nós temos a oportunidade de trocar experiências e é isso que é o mais importante, é refletir sobre os tópicos que nós nos propomos aqui a comentar e também quero deixar muito claro, viu, Lauro, que a ideia é que os estudos, né, as reflexões que a gente faz, nunca é no sentido de ter palavra final para nada, né? A gente sempre coloca para reflexão, para que o amigo ou para a amiga que esteja nos assistindo possa também ter as suas reflexões, sempre buscando, nas obras de Kardec, obviamente, aprofundar aí a temática que nós viermos a tratar agora. E a gente sempre fala isso, viu, Marco? Nós aqui não fechamos questão. Pelo contrário, nós aqui temos muito mais dúvidas do que respostas. A gente vai tentando, inclusive, né, nesses últimos estudos, vem surgindo uma montanha de dúvidas, né, que nós vamos, com certeza, ao longo dos estudos, ouvindo outros colegas, vai nos ajudando a melhor compreender. E o importante é isso, né, Marco? É não fechar a questão, é deixar para que a gente vá, pelo nosso esforço, buscar e sanando essas dúvidas à medida do possível. Marco, um tema tanto quanto interessante, porque o que é o Espiritismo? Eu vou passar para você para que você possa discorrer aí o tema, né, aquilo que você quer nos apresentar. Assim, pessoal, qualquer dúvida que surgir, qualquer comentário que queiram fazer, por favor, vá na descrição desse vídeo, deixe lá a sua pergunta, os seus comentários, que com certeza o Beto vai colher todo esse material que vocês foram deixando lá, e depois a gente traz aí o Marco de novo para novos debates, porque a doutrina espírita é debate. Marco, fique à vontade. Obrigado, Lauro. Também deixa eu aproveitar e deixar meu abraço para o Beto, né? Afinal de contas, nós estamos sempre aí acompanhando o trabalho de vocês, muito, muito bom, muito produtivo. Bom, a temática de hoje, né, como o Lauro já destacou, o que é o Espiritismo, ele é um tema que necessariamente exige uma compreensão da base, exige uma compreensão dos fundamentos do Espiritismo, e é justamente isso que Kardec, quando ele lança esta obra, esse livro chamado O que é Espiritismo, a gente não vai se deter só no livro, a gente vai partir do livro para trazer os princípios, né, que a gente considera aqui relevante para elaborar, para trazer toda uma argumentação que facilite a definição e a compreensão do que seja efetivamente o Espiritismo. Quando Kardec lança esta obra em 1859, estava já o Espiritismo nascente, claro, vivenciando seu momento de aceitação, ele estava entrando dentro da sociedade, não só parisiense, mas ganhando corpo e se expandindo, inclusive na França, né? Porque foi escrito em francês, obviamente é a primeira língua que vai contar aí com a sua absorção maior. E quando Kardec escreve em 1859, ele já tinha publicado a primeira edição do Livro dos Espíritos, em 1857, no dia 18 de abril, com 501 questões. E ainda não havia
publicado a segunda edição do Livro dos Espíritos, já em 1860, né, com o seu desenvolvimento mais próximo ao que nós conhecemos e que é o livro que todo mundo aí tem em casa, né, com 1019 questões. Então, quando a gente trabalha essa proposta de Kardec desde a sua origem, que os espíritos apresentam esse corpo teórico chamado espiritismo, nós entendemos que o Livro dos Espíritos é onde se apresenta os seus princípios e valores dessa estrutura, desse arcabouço teórico, né, do espiritismo, e as demais obras são aplicações daquilo que nós entendemos que os espíritos convergiram enquanto ensino, né, nesta obra, o Livro dos Espíritos. E o que é o espiritismo? Simplesmente traz elementos essenciais que não fogem, pelo contrário, né, ratificam toda a proposta que os espíritos tiveram no Livro dos Espíritos, e a gente vai vendo depois as conexões que podem ter até a última obra dita fundamental ou básica, né, que é a Gênese, né, que foi publicada em 1868. Então vejam que o Espiritismo ele vai sendo construído em termos de aplicação, mas a sua base, os seus princípios são lançados desde o começo, ou seja, a gente tem um desenvolvimento das ideias, um amadurecimento das ideias, alguns pontos tornam-se mais claros com o decorrer, né, do desenvolvimento das obras. Portanto, quem quiser estudar o Espiritismo não pode simplesmente estagnar ou ler um pedacinho de alguma obra em particular e achar que já tem aí todo o domínio desse conjunto. Não, é um conjunto de ensinamentos em termos de princípios e aplicações que nós vamos discorrer. E o livro, que é o Espiritismo, ele tem uma característica bem interessante. Ele foi feito justamente para atender uma demanda que Kardec já estava recebendo, né, das pessoas que queriam se aproximar, que queriam conhecer um pouco mais, afinal de contas, o que é Espiritismo. E Kardec escreve essa obra trazendo elementos simples, elementos consistentes, e ele escreve também parte desse livro na forma de diálogo. Ele tem 3 diálogos importantes que são mencionados, que fazem com que o leitor consiga acompanhar o desenvolvimento das ideias de Kardec, explicando para alguém o que seria Espiritismo. E aí, sob 3 perspectivas, né? O primeiro diálogo, ele faz dentro de uma proposta, ele imagina, né, ele coloca ali uma pessoa que ele chama de o crítico, porque quando foi lançado o Espiritismo, a primeira obra, né, o Livro dos Espíritos, várias pessoas, claro, já armadas, né, com seus preconceitos, com as suas visões de mundo, leram a obra e se sentiram incomodadas, muitas delas, porque isso iria de encontro àquilo que a pessoa acreditava, ou seja, era quase que uma afronta, né, às convicções pessoais de muita gente. E Kardec, nesses diálogos, o primeiro a ter essa representação é o crítico, depois nós temos lá o cético, e, por último, o padre, né? E até tem uma história interessante, depois, se você quiser, a gente aprofunda um pouco. São 3 diálogos que permitem o leitor acompanhar as reflexões que Kardec justifica e explica. Até a pessoa pode se posicionar sob a perspectiva de quem estiver, do interlocutor de Kardec. Porque quando a gente está conhecendo o Espiritismo, claro que a gente vai trazer toda a bagagem que a gente está acostumado. E tem um pouco de crítico, tem um pouco de cético e tem um pouco de aspecto religioso envolvido. Porque todos nós temos uma herança cultural e é muito natural que a gente procure tatear o novo com as lentes que a gente já conhece, né? Então, é muito interessante essa obra, e não se resume só nos 3 diálogos, né? Kardec continua nessa obra fazendo uma reflexão sobre esses princípios básicos para conhecer o Espiritismo, e para quem tiver o interesse, é um livro bem simples, bem fácil de se ler, assim, eu diria rápido, né? Mas com uma profundidade bastante marcante. Ele faz esses diálogos, tá,
do crítico, do cético e do padre, logo no primeiro capítulo. No capítulo 2, ele traz noções elementares do espiritismo, e no capítulo 3, ele levanta aí algumas questões que o espiritismo traz, como a pluralidade dos mundos, né, a questão envolvendo a alma, todo o aspecto da vida na Terra, né, em sociedade, e o que acontece depois da morte. Mas esses 3 capítulos que são tratados no livro, eles permitem que a pessoa que esteja iniciando tenha, assim, né, elementos bem interessantes. E o que eu destacaria para reforçar a nossa conversa aqui, sem querer entrar muito né, nos detalhes do livro, mas pegando o que é interessante para a nossa conversa aqui, para representar, né, os aspectos centrais. Primeiro, Kardec faz uma diferenciação do espiritismo dentro do contexto espiritualista, né? Até a palavra espiritismo é um neologismo que Kardec traz, assim como espírita, para significar esse conjunto doutrinário, esse corpo de conhecimento que estava sendo produzido pelo ensino dos espíritos, e ele deixa muito claro que é ensino dos espíritos, né? A doutrina espírita é dos espíritos, não é de Kardec pessoa. É que Kardec a gente chama assim por representar toda a organização, produção, influenciou, participou diretamente dessa construção, mas ele humildemente, né, reconhece que ele traz aí aquilo que teve de convergência de várias fontes reveladas mediunicamente e comprovando-se com fatos que também colocava-se aí no seu aspecto mais prático da observação. Então, Kardec faz uma diferenciação, colocando o espiritismo num primeiro ponto, num primeiro contexto, né? O espiritualismo, de forma geral, é caracterizado pela crença, pela percepção, pela aceitação de que existe algo mais além da matéria. Então, a oposição primeira é espiritualismo e materialismo. Tá? Essa é a primeira, o primeiro contraponto, o primeiro contraste que Kardec traz. Tudo que está no espiritualismo são todas as formas de se acreditar que existe algo mais além da matéria, e tudo que está no materialismo é aquela visão mais limitada, né, de que só existe matéria e todos os fenômenos e as relações que nós temos nada mais são do que produto da interação da própria matéria. Né? Então, o espiritismo está dentro desse primeiro bloco, né, que é o espiritualismo. Por quê? Porque ele tem todas as conexões aí com várias outras linhas de pensamento que acreditam que sobrevive, que existe algo mais além da matéria, uma alma, um espírito, né? Ou o nome que outras linhas aí podem dar. E aí ele centra o espiritismo como a sua particularidade dentro do espiritualismo. Ele caracteriza o espiritismo tendo pontos de contato, mas não se confundindo com outras doutrinas, outras maneiras de ver o mundo, que podem ser semelhantes em alguns aspectos, mas se diferenciam em outro, e que trazem também contextos muito próprios, muito particulares, que foram construídos com o tempo, para deixar aí as suas doutrinas, filosofias específicas, com termos e significados próprios. E o Espiritismo traz a sua maneira de ver o mundo, né, a sua cosmovisão do universo, das relações naturais, e para isso, muitas vezes, são necessárias palavras específicas, com significados específicos, que não podem se confundir com palavras que já existem e que você pode misturar até os conceitos. Né? Então, a própria palavra alma, Kardec, no Livro dos Espíritos, ele tem a preocupação de trazer alguns entendimentos do que seria a alma, mas no caso do Espiritismo, é necessário definir o que seja alma, assim como outros elementos, né, que caracterizariam o homem. Então, é caracterizado a alma, né, ou o espírito, a alma é o espírito encarnado. Aí Kardec ainda traz o corpo do espírito, chamado perispírito, né, que, para os amigos que não têm tanta familiaridade com esse termo, ele é um corpo do espírito que nós levamos quando estamos desencarnados, quando a gente não está ainda ocupando um corpo físico. Né? E o terceiro elemento seria o próprio corpo físico. Né? Então, quando Kardec já começa a situar e trazer esses elementos, já identifica um ponto central, né?
que é a existência e sobrevivência do espírito, deste ser, da alma, né, do princípio inteligente que assume uma característica específica no seu processo evolutivo. Claro que ele não vai discorrer num primeiro momento sobre esse processo evolutivo, mas já fica aqui o convite para todo mundo que tem o interesse, né, de conhecer a origem, a natureza do espírito, o seu processo evolutivo. Isso é descrito com toda a fundamentação necessária nas demais obras, mas que aqui a gente já pode ter uma noção. Então, o ponto central que a gente pode trazer com relação a essa primeira parte, de trazer espiritualismo, espiritismo, é conceitual. Tá? Muita gente confunde e acha, não, o espiritismo é tudo que se diz respeito à mediunidade. Falso. Tem várias linhas, várias outras interpretações do intercâmbio mediúnico, só que o espiritismo tem uma interpretação muito própria. O fenômeno ele é natural. Nós nunca estivemos desprovidos, né, de vivenciar o fenômeno, porque é natural. Desde os povos primitivos, o fenômeno mediúnico existe. Desde os povos primitivos, as pessoas podem ver espírito, ouvir espírito, se comunicar com espírito, ou ter fenômenos de efeito físico, enfim, fenômenos que atestam o intercâmbio mediúnico, e cada um vai dar um nome para isso. O espiritismo interpreta de uma maneira específica isso. Então, não é o fenômeno que caracteriza o espiritismo interpreta esses fenômenos. Tá? Então, é bem claro que não é porque teve comunicação com o espírito que é espiritismo. Não. O espiritismo ele tem um conjunto muito específico de princípios e valores para interpretar esses fenômenos. Bom, mas no caso dessa sequência lógica que Kardec traz, ele vai desenvolvendo toda a proposta para a pessoa que quer conhecer o espiritismo, sendo principalmente um processo de interpretação daquilo que é observado e daquilo que é revelado por inteligências que estão desencarnadas, mas que possam ter concordância universal. Então, o primeiro ponto central aí que Kardec faz, e que é muito importante quando alguém pergunta o que é espiritismo, Kardec define o que seja espiritismo nesse livro, o que é espiritismo, logo no começo, tá? Eu vou ler a definição de Kardec para ficar muito claro para as pessoas. Quando alguém pergunta para mim o que é espiritismo, é essa definição que eu uso, tá? Então, tá lá, ele diz que o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Tá? Então, ele coloca o espiritismo como uma ciência de observação perante fatos, de elementos práticos obtidos pelo intercâmbio mediúnico, que são os ensinos dos espíritos, que tiveram convergência. Não basta um espírito dizer alguma coisa. Vários espíritos de fontes diferentes, ou seja, de médiuns que não tenham contato ou que não estejam participando da mesma atividade, ofereçam a mesma resposta ou direcionem para o mesmo sentido a interpretação do tema que está sendo ali desenvolvido. Então, o primeiro ponto é tratar o espiritismo como uma ciência calcada na observação e também com um método específico para fazer a interpretação destas revelações que são obtidas. Tá? Por isso que ele se diferencia, quando fala que é ciência, ele não é uma ciência no sentido materialista, onde você pode, na sequência que tradicionalmente se teria, na época, inclusive, né, da observação, da formulação de hipóteses, da comprovação por fatos, né, dessas hipóteses, e da reprodução. Quando a gente vai tratar com fenômeno espiritual, não é tão simples assim. Você precisa de um método específico para trazer esses assuntos e essas possibilidades de interpretação. Tá? Então, o objeto do espiritismo é o espírito, a natureza do espírito, essa relação que nós temos no processo evolutivo e na nossa relação enquanto encarnados aqui em sociedade. E o fato de nós nos comunicarmos abre-se todo um mundo de consequências
morais para entendermos quem somos, de onde viemos e para onde iremos, que é justamente as 3 questões que mais intrigaram a humanidade em todas as épocas, né? São as questões de ouro, que a filosofia, várias escolas, várias correntes procuram entender e apontar respostas para isso. As religiões, em geral, também, ou seja, nós temos aí o espiritismo, ele dialoga tanto com a ciência, com a filosofia e também com as religiões. Ele dialoga, ele não se faz dono da verdade, mas ele, calcado em fatos e em argumentos lógicos apresentados, fruto desse intercâmbio mediúnico, ele apresenta essa visão, essa interpretação, esse posicionamento perante a natureza. E o que acontece? Quando o Espiritismo foi apresentado, eu falei que ele dialoga com vários setores do conhecimento. Claro que aquelas convicções já existentes, as pessoas ficaram extremamente incomodadas, tanto é que o terceiro diálogo, que é com o padre, ele é bem interessante, Lauro, porque nesse mesmo ano de 59, o Kardec ele teve um diálogo, entre aspas, né, via cartas, com um abade da época, chamado Chesnel. Esse Chesnel, ele publica num jornal chamado Le Univers, o Universo, né, que é um jornal ali parisiense, de circulação popular, aonde ele aponta o espiritismo como uma nova religião. Estava surgindo uma nova religião, isso em 59. E Kardec responde, ele escreve para o jornal e responde para o abade, tá? Não, o espiritismo não é uma nova religião. O espiritismo ele é um corpo teórico, é uma filosofia espiritualista, mas calcada em fatos. Assim como a ciência, ela necessita de elementos objetivos para você ter respaldo na sua argumentação. E o intercâmbio mediúnico e a confirmação das informações ou a orientação que esses espíritos estão promovendo caracteriza, assim, um objeto de estudo que Kardec chamou também de científico. Então, Kardec leva para o abade essa negação de que o espiritismo seria uma religião, essa tradicional, como se entendia na época, né? E o abade, obviamente, ele, diante da resposta de Kardec, foi publicado em maio de 59, no mesmo jornal, a carta de Kardec e a resposta do abade, ou seja, a réplica, né? Então, veja que o jornal publicou a carta do abade, publicou no primeiro momento, Kardec respondeu, publicaram a resposta de Kardec e a resposta do abade. Só que a resposta do abade, diferente da primeira vez, que Kardec ele só respondia quando sentia sinceridade e honestidade da pessoa em querer conhecer, em trazer elementos para reflexão, calcados também na seriedade. Só que a segunda resposta do abade já descambou, né? Tanto é que Kardec coloca na Revista Espírita, né, de julho de 59, Kardec publica o que seria a resposta, né, de Kardec para o abade sobre esse. Ele fala assim: olha, esse tipo de argumentação nem merece resposta, porque ele já estava fugindo da seriedade dos fatos, porque ele reproduziu, ele repetiu o que ele já tinha dito no primeiro texto, o abade, né? Ou seja, Kardec contrapôs e ele voltou com os mesmos argumentos. Kardec falou: se eu fosse responder, eu pegaria a minha resposta e colocaria de novo, né? Ou seja, o abade não entendeu nada, né, do que Kardec tinha colocado, e fruto desse diálogo que ele teve, né, podemos chamar de diálogo, aparece lá no que é o espiritismo, essa conversa com o padre, inspirado, pode-se considerar assim, né? A gente pode fazer uma leitura mais livre sobre isso, inspirado talvez por essa reflexão aí que ele teve com o padre, né, que seria o abade Chesnel, e nessa reflexão ele reafirma: o espiritismo não é uma religião tradicional, institucionalizada, com paramentos, rituais, procedimentos, dogmas, com artigos de fé inabaláveis. Pelo contrário, o espiritismo se aproxima da ciência, porque ele está aberto a entender e trazer os fatos. E aí ele faz até uma comparação, viu, Lau? Ele fala assim: quando a ciência começou a demonstrar
que a Terra não era o centro do universo, né? Não se estava apresentando uma nova religião, porque contrapunha-se ao conhecimento religioso da época, ou aos dogmas religiosos da época. Não é porque você vai contrariar os dogmas que você está criando uma outra religião. Mas é interessante que a Igreja Católica entendeu assim o Espiritismo, porque ele confrontava dogmas que para eles eram muito caros, né? Por exemplo, a própria questão da sobrevivência da alma, da pré-existência e outras, a comunicação com os espíritos, tudo isso feria fortemente, frontalmente, né, aquilo que a igreja defendia. E eles se sentiram muito incomodados e vieram com carga para cima do espiritismo, né, achando que estava prestando algo contrário, contrariando, né, os ensinamentos que eles consideravam sagrados. Então veja que o espiritismo, desde o seu lançamento, incomodou e fez com que as pessoas incomodadas mirassem, né, as suas armas, seus canhões ideológicos para tentar destruir o espiritismo. Só que não conseguiram simplesmente porque ele é calcado em fatos e na racionalidade, né? Então, quando você vai querer destruir alguma coisa baseada em dogmas, baseada em preceitos que foram discutidos e considerados válidos em concílios, isso não é argumento válido, coisa nenhuma, né? Então, veja que a gente tem aí uma série de elementos, fazem parte, claro, da história do pensamento da humanidade, mas a gente sabe que já estamos mais maduros e não ficamos mais nesse sentido. Então, o Espiritismo veio trazer uma revolução cultural, né, contrapondo-se à fé cega, que a igreja sempre defendeu, sempre perpetuou. Não estou dizendo que tudo que a igreja fez ou fazia era condenável ou não tinha lógica. A parte moral, claro que a essência moral cristã em particular, você encontra isso, né, nas diferentes denominações religiosas, ou mesmo respeitando outras denominações ditas religiosas que não têm base cristã, mas que procuram melhorar o ser humano, que procuram trazer a vida mais adequada perante a convivência fraterna, solidária, todas são respeitáveis, né? O que nós não compactuamos é simplesmente com os artigos de fé, aceita-se porque alguém decretou que seja verdade, sem nenhuma base lógica para que isso acontecesse. Então, o Espiritismo incentivava a reflexão, e diante dos fatos, ele convidava as pessoas a analisarem os fatos e escolherem. Os fatos estão apontando isso. Pois não, Laura? E antes que eu perca aqui a sua fala, bom, nesse diálogo com o padre, então Kardec fala, por exemplo, sobre o purgatório. Então o padre vai perguntar assim, então o Espiritismo nega o purgatório? Kardec fala, não, a gente não está aqui, não estamos aqui para brigar. O Espiritismo, ele explica o que é um purgatório. Eu falei, o purgatório é aqui na Terra mesmo. Enquanto vocês dizem que o purgatório é em algum lugar aí, o Espiritismo vem dizer que é aqui mesmo. Dentro disso, nós podemos dizer, entender, o Espiritismo ressignificou a palavra purgatório ou ele explicou a palavra purgatório, Marco? Excelente questão, Lauro. O Espiritismo, primeiro, que ele não incorporou nenhum tipo de linguagem ou vocabulário, apesar de termos em várias comunicações mensagens de ex-católicos, ex-religiosos, que trazem todo o seu vocabulário mais típico, né, porque estavam acostumados a essas representações linguísticas. Apesar de termos comunicações de ex-religiosos, o Espiritismo tem uma posição extremamente antagônica com relação a você aceitar cegamente alguma coisa, se você não caracteriza isso baseado em fatos, em evidências, ou pelo método que Kardec chamou da universalidade, que são várias fontes da onde haja comunicação que não se conhecem e que convirjam para o mesmo significado, né, que seria a universalidade. Quando você pergunta isso do purgatório, não existe purgatório sob essa concepção católica no Espiritismo. Apesar de, eu falei dos espíritos que se comunicaram, mas eu vou te falar agora um outro problema que ocorria lá e continua ocorrendo, que é o sincretismo provocado por adeptos que aproximam-se do Espiritismo
começam a beber e percebem na fonte, né, a lógica e a grandiosidade das ideias espíritas, mas ele está amadurecendo as ideias. Então, nada é do zero para o 100 automaticamente, né? Você parte do conhecido e vai para o desconhecido. Kardec fala isso no Livro dos Médiuns, inclusive. Você tem que fazer a pessoa partir do que ela conhece para avançar no conhecimento. Muita gente oriunda de outras denominações filosóficas ou mesmo religiosas, e aí eu vou colocar o catolicismo, porque na França, né, um país latino, onde com a influência católica muito grande, e no Brasil, em particular, a influência católica é muito grande, nós temos várias pessoas que transportaram as suas convicções de realidade após a morte, tentando adaptar isso para aquilo que ela estava tomando contato com o espiritismo. E aí, nas literaturas que muita gente faz, ela tenta encaixar o que ela conhecia com o que ela está vendo de novo. E o pior, deveria ser uma leitura na fonte, que é Kardec. Mas a pessoa tomando contato com outras obras que são interessantes, têm um fundo moral muito rico, mas não necessariamente a gente tem que entender, a gente deveria entender, né, que se tratam de romances e muitas vezes com licença poética, e o autor espiritual não tinha palavras para descrever o que ele estava falando, então ele se servia de argumentos e até de termos comuns para outras denominações. A pessoa lê em algum romance alguma coisa que faça sentido para que ela conhecia e ela substitui. Então, muita gente substituiu o purgatório ou até o inferno pelo umbral que ela leu em romance. Então, na cabeça dela, não tem purgatório, mas tem um umbral, que teria a mesma finalidade para ela, né? Que seria você vivenciar ali momentos de tormento, entre aspas, para você expurgar aquilo que de mal você teria feito, entre aspas, os pecados, né? Então veja que as pessoas trazem condicionamentos e outros elementos que são respeitáveis, mas não quer dizer que eles façam sentido de numa lógica doutrinária, ela substitui. Então a pessoa não tem purgatório, mas substituiu pelo umbral. Não tem santo, mas ela faz admiração por espírito X, espírito Y, espírito Z, né? O doutor Bezerra de Menezes é extremamente santificado ou beatificado para muita gente, né? A pessoa está doente, doutor Bezerra de Menezes. Então veja que a pessoa traz o condicionamento, o posicionamento comportamental que possuía em algumas outras denominações, principalmente a católica, e tenta ressignificar isso no espiritismo. Tem outros elementos também que são interessantes para a gente ver o problema do sincretismo, mas isso não invalida, né, o processo de construção da pessoa e de libertação que ela tem contra esses condicionamentos. Você tirar condicionamentos de alguém que está ali por gerações, por reencarnações, não é uma coisa simples, né? Então veja que o espiritismo ele rompe, né, com várias questões culturais, tradicionais, presentes ainda em várias regiões do planeta, mas esse rompimento é proporcional também ao que a pessoa consegue conhecer. Então, a maturidade do adepto com relação ao que é espiritismo varia. O movimento espírita, como um conjunto de adeptos e instituições voltadas, né, para o estudo e para a prática do espiritismo, o movimento espírita ele não é homogêneo, ele é heterogêneo, porque nós temos várias pessoas participando do movimento espírita. Nós não podemos confundir com a doutrina espírita, várias pessoas participando do movimento espírita com graus de maturidade diferentes. Por isso que muita gente conversando com outra, as duas se consideram espíritas, mas tem divergência na interpretação, porque o grau de maturidade, muitas vezes, não é o mesmo. Não estou falando que alguém tenha que dar lição, né, para outro, não existe isso. Mas os fatos e a lógica, nós temos que compreender quais são as referências a serem utilizadas. As referências são os ensinos dos espíritos que estão apresentados em Allan Kardec. Essa é a nossa primeira referência. Aí alguém fala assim, mas depois disso não teve mais nem nada que pudesse avançar no conhecimento. Tudo pode ser, tudo é passível de análise, tudo é passível de crítica, mas a gente só vai aceitar como válido se isso for confirmado pelos fatos.
não porque um espírito revelou, ou porque alguns espíritos que se conhecem, ou que o médium tenha o conhecimento prévio daquilo lá e reproduz a mensagem, isso não caracteriza um novo conhecimento. Pode ser interessante, a gente deixa de lado até comprovar. E aí vem uma das dificuldades do espiritismo. Como é que a gente vai conhecer? Lendo Kardec. Não tem como não conhecer o espiritismo se você partir de fontes muito diferentes, mas Kardec tem que ser a centralidade. Você pode ler o que você bem entender, mas Kardec tem que ser a pedra de toque, tem que ser a referência para comparar. Olha, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido, isso aqui os espíritos convergiram para um entendimento, e eu estou lendo aqui nesse livro que tem um outro entendimento, qual que eu aceito? Aceita aqueles que passaram pelo critério da universalidade, que tiveram um método para validação, que foi o ensino de Kardec. Então o espiritismo não vai avançar? Claro que vai. Kardec apontava a ciência como uma das fontes aí que nós teríamos que acompanhar, não bebendo na corrente materialista. É que a nossa ideia de ciência também, muita gente colocou a religião ciência, né? Como se fosse a detentora da verdade absoluta. A ciência é um conjunto de conhecimentos que foram produzidos por um método que nós chamamos, obviamente, de científico, né? Ou seja, com um rigor metodológico capaz de justificar ser chamado de conhecimento científico. Isso tem um nome que muita gente talvez não esteja tão familiarizada. O nome disso é epistemologia, tá? Então, a epistemologia estuda justamente a produção e validação do conhecimento que nós temos sob a ótica científica, né? E esse processo, ele não é tão simples assim. Exige um grau bastante crítico para a gente discutir isso. Mas o processo do espiritismo, quais são os princípios que Kardec traz? No que é o espiritismo, ele apresenta elementos para fazer a pessoa refletir, ponderar sobre o que poderia caracterizar o espiritismo. Desde essa noção da individualidade do ser, nós somos espíritos únicos, nós temos individualidade, nós fomos criados por Deus, ou seja, esta não é a nossa primeira encarnação, nós já tivemos encarnações anteriores, porque desde o momento da criação, este princípio inteligente, ele inicia sua jornada evolutiva para realizar o potencial que ele já carrega da perfeição de que seja suscetível. Então, nós estagiamos em diferentes reinos e não se limitam à Terra. Esse é outro problema também que as pessoas têm. Elas acham que o processo evolutivo se dá na Terra. Não, a Terra é um pontinho de nada dentro do universo que nós poderíamos chamar de etapas evolutivas que o espírito pode ter oportunidade de vivenciar, dada a sua constituição física, a sua constituição, o seu processo moral, né, intelectual, que vai exigir determinado nível de vivência na matéria. Conforme os espíritos, nós estamos na escala espírita, né, nós já saímos das primeiras encarnações, quando nós já despertamos para a moralidade e para a racionalidade. Nós já saímos dos chamados mundos primitivos, né, quando o espírito ainda está nesse despertar da racionalidade e da moralidade, e nós já avançamos um pouco. Estamos num mundo chamado, no nível, né, de regeneração de expiações e provas. Tá? Ou seja, nós saímos da, entre aspas, animalidade, né? Já demos um passo no processo do aprimoramento moral e intelectual, mas nós não estamos tão longe desse processo. Nós estamos adentrando numa outra fase, fruto dessas experiências, dessa evolução, que é quando nós já teremos o bem, nós começamos a vivenciar o bem, o bom, o belo, nós identificamos aquilo que faz... não é só a parte estética, é a parte de equilíbrio, é a parte de harmonia que nós carregamos na parte moral e no desenvolvimento intelectual. Nós já estamos avançando, estamos na média. Aqui nesse planeta, esse é outro tópico que é colocado por Kardec, da pluralidade das existências. O planeta Terra, de novo, é uma estação, é uma etapa bem pequena, perto da fieira evolutiva que nós temos, dada a nossa condição hoje.
porque o planeta Terra, no passado, já foi primitivo. Mas não é por isso que as pessoas que vivenciaram esse caminho estavam aqui na Terra. Não, a gente tem uma infinidade aí de etapas a serem desenvolvidas internas, tá? E a gente vai no universo para onde houver condições dessa manifestação, para aprender. Pois não, Laura? Então, Marco, podemos afirmar, ou é racional pensar assim, então o Espiritismo, como nós vamos dizer, ele é a base para tudo, né? Então, quando alguém afirma assim, as obras de Kardec não é o ponto final, ou não se deve somente estudar Kardec, pode-se estudar qualquer coisa. Então, é interessante pensar assim, não, você pode ler qualquer coisa, mas desde que você tenha em mãos, por assim dizer, as obras da doutrina espírita, ou se querem as obras de Allan Kardec, porque são elas que vão te garantir o melhor entendimento, aceitar ou refutar aquilo que está sendo apresentado por tal ou qual determinado autor, seja ele espírito ou encarnado, né? Então, o que garante, então, a unidade de princípio seria, né, essa ideia de que se estude Kardec, compreenda, porque aí você pode ler pode-se ler de tudo, e o próprio Kardec recomenda isso. Leia-se de tudo, porque né, ali você extrai muitos ensinamentos morais e princípios, né, que a gente pode ir compreendendo ali. É racional pensar assim, quando alguém diz assim, como foi dito por uma determinada pessoa, o Espiritismo não se resume nas obras de Allan Kardec. É racional aceitar isso, entender assim, ou devemos pensar assim, não se resume nas obras de Kardec, porém, quando você estuda bem Kardec, você amplia o seu conhecimento e pode ler com conhecimento de causa tudo isso. Outras obras. É racional pensar assim ou estou errado? Na verdade, essa questão, ela exige uma outra frase que eu vou colocar aqui, que eu acho que vai ajudar a elucidar. Precisa-se de método para estudar espiritismo. Método racional. Não dá para alguém estudar espiritismo se não ler Kardec. Tá? A pessoa pode ler o que ela bem entender, mas ela tem que partir de princípios do espiritismo que foram apresentados por Allan Kardec. Então, se ela não adotar um método racional, eu vou ler de tudo. Aí ela lê o que ela bem entender e ela faz uma salada mista, né? E ela não sabe o que ela vai fazer. É porque ela não tem método nenhum de estudo. Então, didaticamente, e Kardec era educador, né? Então, veja que Kardec ele procura fazer de uma maneira a compreender os princípios e valores espíritas, de maneira a apresentar os tópicos centrais, e esses tópicos centrais, depois, nas demais obras, são aplicados. Essa foi a estratégia dos espíritos. No livro dos espíritos, como nós já colocamos, são apresentados lá os princípios e os valores, e nas demais obras são aplicações, mas não encerramento ou fechamento de tópicos, né? Porque o conhecimento não se encerra, o conhecimento avança. O que nós sabemos hoje é uma fração do que a gente pode conhecer daqui a muito tempo, mas nós estamos avançando. O problema é quando a pessoa, sem método algum, procura misturar e tomar como base um conhecimento que não foi produzido pelos espíritos na arquitetura, na construção do arcabouço teórico, e chama isso de espiritismo, porque eu li uma obra que está assinado lá, espírito sei lá qual, então isso é uma obra mediúnica, logo é uma obra espírita, então isso tem tanto valor como as obras de Kardec. Totalmente falso, porque a qualidade da informação ela depende do método em que ela foi produzida. Não tem uma obra, um romance que seja, que tenha sido produzido, que passou pelo critério da universalidade. Então, por aí a gente já separa a maneira de nós encararmos as questões. Não estou falando que novas informações, qualquer coisa, tudo é passível de análise, tudo é bem-vindo para a análise, mas nós temos que ter critérios de análise. Esse é o ponto central. Se a pessoa não tem método, não tem critério de análise, como é que ela vai estudar? Ela vai simplesmente fazer uma colcha de retalhos, e que daí vai virar sincretismo mesmo, e vai achar que está sendo bem administrado, o conhecimento não está. Eu já ouvi várias vezes, Lauro, alguém falar assim, não, eu leio de tudo e pego
um pedacinho daquilo que tem de bom aqui, daquilo que tem de bom lá. Ela pode pegar o pedacinho que ela bem entender. Se não tiver uma construção lógica do corpo teórico, ela simplesmente não sabe o que ela está falando, porque ela está misturando conceitos muitas vezes. É que nem alguém que use a palavra karma dentro do espiritismo, né? Karma é uma palavra orientalista que tem um significado muito próprio, que não se confunde com causa e efeito que nós entendemos no espiritismo. Apesar de nós termos pontos de contato, não quer dizer que você pode transportar simplesmente a palavra que tem um significado próprio para dentro do espiritismo, né? E outras que a pessoa ouviu ou falar ou acha bonita e traz para o espiritismo como se isso fosse um aperfeiçoamento ou uma contribuição. Só é contribuição quando você avança no conhecimento sustentado em fatos e com questões objetivas e que com a racionalidade. Aí eu já ouvi também pessoas dizendo assim, não, mas na filosofia você não tem a objetividade da ciência com comprovações, com fatos. Então, você tem um aspecto racional. Ok, mas mesmo na filosofia, ninguém vai abraçar um conhecimento novo se você não tiver argumentos para justificar e validar esse argumento, simplesmente saindo do argumento de autoridade. Foi o espírito tal, foi o médium tal. Argumento de autoridade não valida novo conhecimento. As pessoas confundem isso. Então, veja que exige, para você aprofundar no conhecimento espírita, um cuidado muito grande no método. Eu acho que isso deveria ser enfatizado desde o começo. Então, quando a gente fala do que é o espiritismo, eu vou reforçar esse tópico. Se nós não tivermos um método e critérios para validarmos a informação da que nós estamos lendo, nós estamos ouvindo, ou obtendo de alguma fonte, nós simplesmente vamos ser joguetes das situações que nós nos encontrarmos, muitas delas provocadas até por inimigos espirituais que estejam ali confundindo a pessoa, né, e que façam com que ela não entenda o caminho, ou pelo menos uma reflexão ponderada. Ela mistura tudo. E é muito fácil de nós identificarmos isso hoje, né? Basta nós abrirmos o YouTube, como a gente está gravando aqui o nosso programa, né, Laura? Quantos canais que se dizem espíritas e ficam disseminando uma série de informações completamente infundadas, puramente em argumento de autoridade, em achismo, em opinião, sem elemento nenhum de objetividade. Eu não vou ficar citando nomes aqui, mas quantas vezes eu já ouvi alguém falar assim, não, porque eu estive com um médium tal e ele me confidenciou isso, então é uma revelação para a humanidade. Desculpa, isso daí não é revelação coisa nenhuma que você vai levar a sério. Você pode deixar de lado. Se houver fatos que comprovem isso, ok. Mas se não houver, isso daí pode ser uma divagação, isso aí pode ser um delírio da pessoa, né? Então, esse processo ele é muito sério, porque ele fere aquele sentimento mais apaixonado, né? Mais emocional que muita gente tem de depositar a confiança de verdades em outras pessoas. Porque é o que nós falamos no começo. A pessoa vem com condicionamento de ficar dependente do que o padre, do que o bispo, do que o pastor, do que sei lá quem dizia, ou até de outras épocas, do que o oráculo, do que os representantes formais, né, das revelações do sagrado diziam para todo mundo seguir. Isso daí já passou. Isso daí é uma época que nós já estamos superando. O espiritismo não está nessa época. Nós já avançamos, apesar de muita gente ainda depender de alguém para direcionar a vida dela. Nós não temos pastores, nós não temos padres. O espiritismo ele é desconfortável para quem depende disso, porque ela precisa, ela veio de uma denominação que ela precisa ouvir o que fazer. Ela vai depositar em quem? Nos médiuns. A pessoa transportou, né, para os médiuns a figura do elo sagrado, do elo com o divino. E tudo que o médium favorito dela disser, ela vai seguir e acreditar. Pessoal, médium é um ser humano como qualquer outro, cheio de defeitos, como qualquer outro, com problemas, também está buscando se melhorar, tem sim dificuldade, muitas vezes, que enfrentar, tem muitos acertos, muita coisa boa, mas não é melhor nem pior que ninguém. E aí você fala isso para alguém que está vindo com uma bagagem de devoção e de idolatria,
a pessoa fica extremamente desconfortada e é capaz até de brigar com você, de falar que você é que está errado, porque você não respeita o argumento quase que mágico e sagrado, né, do intercâmbio mediúnico. Isso é falso, isso é falso. Primeiro que todos nós somos médiums, começa por aí. Todos nós estamos influenciando e sendo influenciados, né, pelos espíritos. A definição de médium é exatamente esse intercâmbio que nós fazemos. Podemos não ter ciência disso, mas nós estamos atuando como médiums. Agora mesmo, nós podemos estar reproduzindo muitas vezes falas ou ideias que companhias espirituais possam nos ajudar a refletir. Mas cabe a nós ponderar. Quem vai tomar a decisão se vai falar ou não somos nós. Ninguém vai pôr culpa no espírito. Eu falei isso, não era eu, era o espírito. Mentira, você falou porque você deu brecha. Você disse, né, que tem sintonia, você afinizou com esse tipo de situação. Mas nós não temos argumento de autoridade para validar informação no espiritismo. Então é um ponto central que eu recomendaria a quem quer conhecer o que seja espiritismo. Não fique dependendo de médium nem de um espírito. Vai ler Kardec, né, que não é o ser humano Kardec. É um conjunto de conhecimentos que foram ali apresentados por fontes, por espíritos muito variados, né, mas que convergiram. Então, é ensino dos espíritos. O próprio Kardec comenta em algumas passagens que ele era partidário, ou ele tinha predileção por uma linha de pensamento, ou uma ideia, só que os espíritos falaram que não, é por outro lado, e ele falou, olha, eu reconheci, porque ele, homem, Kardec, pode ter as suas opiniões, como qualquer um de nós pode ter. O problema é a gente dar a entender que isso se caracteriza ao ensino dos espíritos. Não é. Então, tudo que nós estamos falando aqui não é o Marco, não é o Lauro, não é ninguém. Vai ler em Kardec para entender os princípios e valores. O que nós estamos fazendo aqui é uma reflexão sobre esses princípios e valores. No livro que é o Espiritismo, Kardec apresenta alguns. Mas eu vou dar outra dica também, viu, Lauro? Para quem quiser conhecer os pontos centrais do Espiritismo, né, que todo mundo pergunta, né, quais são os pontos centrais do Espiritismo? Lá no livro, o livro dos Espíritos, na introdução, no item 6, Kardec lista os pontos mais relevantes da doutrina em termos de centralidade, tá? Começando por Deus, os elementos gerais do universo, a comunicação com os espíritos, a pluralidade da existência, a reencarnação, a lei de justiça, amor e caridade, enfim. Você consegue trabalhar aqueles tópicos. Eu reuni aqueles tópicos em 14, né? Tem gente que reúne mais, tá? Porque são parágrafos, né? São longos, tem 30 parágrafos lá, mas se nós reunimos por tópicos, fica interessante para a pessoa estudar, refletir. Então, leia o item 6, da introdução do livro dos Espíritos, que você já vai ter ali uma noção, né, desses princípios. Por que é importante conhecer? Para nós não nos deixarmos levar por ideias fantasiosas, mágicas, místicas, que até são vendidas como espíritos, quando, na verdade, elas contrapõem o espiritismo. Então, é um desserviço quando alguém se propõe a falar de espiritismo e não sabe, não conhece espiritismo na sua base, na sua essência, que é Kardec. Vou dar um exemplo aqui. Pode dar exemplo, né, Lauro? Vou dar um exemplo aqui. Deve. A retrogradação do espírito não existe no espiritismo. Nós sempre evoluímos, nós sempre nos realizamos moral intelectualmente, nós não voltamos para trás, tá? Então, a partir do momento em que se atinge um nível moral intelectual, seja ele qual for, nós não retroagimos, nós não voltamos, tá? Reencarnar em corpos de animais seria uma retrogradação. Isso está lá no Livro dos Espíritos. Seria uma retrogradação. Nós não reencarnamos em corpos de animais simplesmente porque nós não retroagimos. Outras culturas, outras linhas filosóficas, principalmente no Oriente, admitem a mente em psicose, que é o espírito, por punição ou por alguma característica específica, ele volta a reencarnar em corpos de animais. Muitas linhas religiosas, filosóficas, respeitáveis, admitem a mente em psicose, o espiritismo não. Então não dá para você ler um texto onde o espírito, para ser punido, reencarnou como criptógamo carnudo.
lesma. Não existe. Se você pegar uma literatura que fale isso, sinto muito, por mais que alguém esteja empolgado e tentando vender isso como espírita, não é espírita, porque já fere um dos princípios doutrinários, nós não retroagimos. Outro princípio doutrinário, tá, que nós entendemos que é fundamental para a pessoa sair um pouco daquela visão mais antiga de outras linhas religiosas. Deus é único. Deus criou o universo. O universo só tem dois elementos, espírito e matéria. O espírito, todos são criados iguais, do mesmo jeito. Todos nós tivemos o mesmo início. Todos nós tivemos a mesma proposta, vamos chamar assim, de realização que nós estamos buscando ter, que é a plenitude do ser, que é suscetível. A perfeição do espírito não se iguala à perfeição de Deus. O espírito, como criatura, ele vai ter a perfeição de que ele é suscetível, mas que não é a de Deus. Deus é único. Nós não nos confundimos com Deus. Por nós não nos confundirmos por Deus e por mantermos a individualidade desde a criação, quando nós estivermos nessas etapas e nos realizando plenamente, quando atingirmos o grau máximo dessa escala, que é a pureza espiritual, nos tornarmos espíritos puros, nós manteremos a individualidade. Nós não vamos nos perder ou nos decompor ou fazer parte de Deus, como algumas doutrinas orientalistas panteístas imaginam. Já é uma diferença. Nós não retrogradamos, nós não nos misturamos, nós não nos confundimos com o todo, nós mantemos a individualidade, nós vamos nos tornar espíritos puros. Jesus é um espírito como nós, que teve a mesma origem, que já, claro, mais avançado, né, já desenvolvido no seu processo moral, intelectual. Jesus, ele é modelo e guia, conforme os próprios espíritos disseram. Para nós, no nosso nível aqui, Jesus é um modelo e guia. É por isso que nós nos autodenominamos cristãos, porque nós pautamos a conduta moral pelo exemplo de Jesus. Isto é a proposta cristã do Espiritismo. Não é cristão de pegar a Bíblia e ficar lendo e decorando versículos. Isso aí é muito respeitável para outras denominações, mas para o Espiritismo é a essência moral que importa, que Jesus veio exemplificar. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, é exatamente essa proposta, é a essência moral. Ah, mas a pessoa gosta de ler os evangelhos canônicos e de ler a Bíblia, tal, não sei o quê. Ótimo, ela divirta-se, tá? Mas para ser espírita não precisa ler Bíblia, não precisa ler nada, decorar versículo, nada disso. O importante é entender a moral que nós estamos buscando para aplicá-la e nos tornar pessoas melhores. Se a pessoa quer, por diletantismo, estudar como é que era a sociedade na época de Jesus, divirta-se. Mas nós não precisamos ler Bíblia para nos tornarmos melhores. Basta nós compreendermos a essência moral já apresentada no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós já estamos falando sobre a ótica espírita, tá? Não estou criticando ninguém que faça isso, que nós estamos aperfeiçoando. E aí eu faço um desafio. Qual é o ensinamento moral que poderia se ter que já não estivesse, cristão, que já não estivesse lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Né? A essência moral está lá. A essência moral está lá. Ah, mas eu gosto de ler detalhes de outras épocas. Perfeito, a parte histórica, é muito interessante isso. Leia, divirta-se, mas não vai achar absolutamente, sobre a minha perspectiva, não vai achar nada de novo que já não tenha. O Espiritismo avança no conhecimento. Tá? Lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando se coloca as três revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo, veja que é uma sequência de avanço no conhecimento. Moisés veio trazer a ideia de Deus único. Jesus traz a ideia do Deus de amor e exemplifica isso com toda a sua moral. O Espiritismo compreende a mensagem de Jesus, compreende, dá a chave para entender as parábolas de Jesus, que são, na sua essência, moral. Nós não precisamos retroagir no tempo
Ah, eu queria viver há 2000 anos atrás. Não, a gente tem que viver para frente, tem que olhar para frente. Né? Ninguém acha que há 2000 anos atrás o mundo era melhor. Não era. Tá? Nós estamos numa condição melhor do que tínhamos no passado. Essa visão romântica de que o passado é bom, de que o passado é quase que idílico, é uma visão bem pueril, né, que nós não abraçamos no Espiritismo. Nós avançamos. E o conhecimento, ele exige esse enfrentamento com os fatos e não se deixa levar pelo romantismo pueril de que viver com os carneirinhos há 2000 anos atrás, isso era bom. Pessoal, convenhamos, né? O conhecimento na época, Jesus, ele falou, eu não posso dizer tudo porque as pessoas não vão entender, né? E prometeu o Consolador para continuar a explicar aquilo que ele não conseguia, que ele não podia explicar. Claro que ele sabia como, mas as pessoas não iriam entender, ele deixou a mensagem por parábolas. E nós já estamos na época de entender isso via Espiritismo, ou seja, o Espiritismo avança no conhecimento. Pois não, Lau? E é por isso que nós vamos encontrar nas obras da doutrina, então, por exemplo, Kardec dizendo que o Espiritismo, o objetivo essencial dele é a moral, e a aplicação, estudar essa moral e aplicar ela, que os fenômenos são até secundários, de certa forma, né? Porque às vezes nós ficamos presos aos fenômenos e esquecemos de estudar essa questão da moral, entender isso e aplicar isso. E talvez é nisso que se complica um pouco o entendimento, né? Porque, de modo geral, aqui no movimento espírita, eu imagino que se detém mais nos fenômenos, né, nas mediúnicas, mas não se estuda aquela moral, ou não se estuda aquelas comunicações decorrentes dessas práticas mediúnicas. Estou certo ou estou errado? Perfeito. Kardec, inclusive, quando ele faz uma menção, né, lá ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, na parábola, né, do semeador, ele faz exatamente essa reflexão, né, porque ele compara as sementes, né, aquelas que caíram durante o caminho, né, tinham pouca terra e não conseguiram logo frutificar, enfim, entre as pedras, né? Aquelas que o sol, entre os espinhos, que os problemas do mundo sufocaram, enfim, e até aquelas que produziram, e alguns produziram mais que outros, porque foi o grau de compreensão que cada um teve. Então veja que quando a gente vai trabalhar elementos de maturidade, é o espírito na sua situação. Isso não quer dizer que nós temos que ser melhores ou piores, todos nós somos iguais, nós podemos estar com um grau de maturidade diferente nesse processo de compreensão e aplicação. Mas esse é um ponto. Mas Kardec também traz em outras passagens, ele classifica os tipos de espíritos, aqueles que gostam dos fenômenos, que compreendem até a realidade dos fenômenos, mas se interessam pelos fenômenos, mas não aplicam para si os ensinos, a decorrência moral dos ensinos que estão sendo feitos. O fenômeno existe. Então, a pessoa fica lá maravilhada, olha o fenômeno. Mas não é o fenômeno em si. O fenômeno é uma coisa natural, de intercâmbio. Além disso, você aproveitar o ensino daqueles que estão trazendo a posição dessa perspectiva espiritual. E não quer dizer que a pessoa tem que acreditar cegamente. Não, ela tem que exercitar a fé raciocinada. Então, o Espiritismo, ele pauta-se pela fé raciocinada. Nós não podemos aceitar nada de graça. Nada de graça. Não importa se, de novo, se é o médium famoso, o médium não famoso, o palestrante famoso, o palestrante não famoso, né? O Lauro, o Marco, não importa quem seja. Tudo tem que passar pelo crivo da razão e tem que ser, se for considerado para verificar a validade espírita, tem que confrontar com os princípios e valores em Kardec. Ah, mas e na obra tal? É a opinião do espírito X. Quando eu falo X, não é o irmão X, é o espírito XYZ, tá? Pode ser do espírito X também. Ou seja, quando a gente trabalha a posição espírita da fé raciocinada, a gente vai cair num processo cultural que e o movimento espírita não é tão familiarizado nisso, do método, do rigor metodológico. Por quê? Porque isso é histórico. Quando o espiritismo começou a surgir no país, no Brasil, ainda no final do século XIX, aqueles brasileiros que foram até a França e voltaram trazendo a novidade, e até franceses que também vieram para cá,
contribuindo, né, para a disseminação do espiritismo, os primeiros grupos, eles foram formados, claro, naquela onda, né, que estava acontecendo, né, na França e que veio para cá. Esse processo ele também exige adaptação à cultura local. E pegar o primeiro grupo espírita que nós tivemos formalmente reconhecido, que foi do Teles de Menezes, lá na Bahia, né? Ele era católico e se manteve católico por boa parte do tempo, né? Ou seja, a pessoa vai tentando trazer aquilo que se faz, criando, né, amadurecendo a proposta, e as pessoas que estão vindo vão bebendo daquela cultura e também aprimorando. No Rio de Janeiro, né, nos primeiros grupos também espíritas, que enquanto era capital, né, aqui do Brasil, os primeiros grupos espíritas se formaram, nós tínhamos ali grupos mais propensos ao religiosismo, né, que tinha sincretismo envolvido, tinham outras pessoas mais propensas ao estudo científico, ou seja, a seriedade com o método, não se deixar levar justamente pela crença de dogmas já existentes, né? Veja que nós tivemos diferentes perfis participando da criação desse momento de construção do espiritismo. Os grupos que, entre aspas, predominaram, ou seja, aqueles que sobreviveram, aqueles que tiveram uma maior influência posterior na formação do movimento cultural espírita do Brasil, não eram grupos muito afeitos à cientificidade, eram grupos muito afeitos à revelação, muitas vezes idolatrando quase, né, espíritos, como se o espírito tivesse argumento de autoridade, e por aí vai. Então, o aspecto científico no Brasil, ele desde a criação, ele não foi muito explorado. Tivemos nobres exceções, né? Vou citar aqui o Torteroli, né, que recentemente foi até um colega nosso, o Ademir Xavier, publicou um livro aí para falar do Torteroli, né, do Angeli Torteroli, que foi um dos representantes dessa corrente mais voltada para aspectos científicos, diante de outros elementos que gostavam mais de outros aspectos que se afinizavam. Essa raiz cultural espírita que nós temos hoje é reflexo dessa época, tá? Um modelo de centro espírita muito voltado para assistência, né? E na parte de estudos, tem centro que nem grupo de estudo tem, você acredita, Lauro? É mais voltado só para, vamos fazer reunião mediúnica, mas é reunião mediúnica de assistência, não é de instrução, quando nós deveríamos ter reuniões de instrução também, né? Então, veja que nós temos uma característica cultural no Brasil que foi prevalecendo, mas nós temos grupos sérios de estudos, né, que propõem a pesquisa, inclusive científica, né, da realidade espiritual, mas esse fato ele não predomina, né? Então, o mais importante é entender, para quem está querendo saber o que é espiritismo, esse movimento espírita, ele é isso que nós acabamos de falar. Ele é formado por pessoas com diferentes graus de compreensão e maturidade. Só tem um espiritismo, que é este estruturado que Kardec apresenta. Este é o espiritismo. Quanto mais próximo desse núcleo, mais a pessoa consegue compreender e vivenciar o espiritismo. Quanto mais distante a pessoa ainda gosta de misturar muitos conceitos, não quer dizer que ela não possa ser chamada de espírita, até ela vai. Só que o que ela estiver acreditando que seja espiritismo, talvez tenha alguma fragilidade com relação a esse núcleo. Então, o incentivo sempre a pessoa quer ter segurança, né, nos princípios espíritas, leia Kardec. E Kardec nunca está desatualizado, como alguns supõem. Foi escrito há 160 anos atrás, imagina, né? Mais de um século e meio. Pessoal, nós estamos engatinhando ainda para conhecer o que os espíritos disseram e Kardec apresentou. Cada vez que nós demos uma questão do Livro dos Espíritos, não importa quanto tempo a pessoa tem de vivência espírita, uma questão que ela vai ler de novo, ela vai estabelecer relações que talvez nas vezes anteriores ela não tinha percebido, porque nós estamos aumentando a capacidade de fazer relações com os ensinos dos espíritos na obra, no conjunto da obra.
tá? E não é decorando, nós não fazemos isso. Então, o Espiritismo é uma proposta de interpretação da realidade com um corpo teórico definido, com princípios e valores, com consistência interna. Isso, para o pessoal da área de ciências, é muito importante. Tem consistência interna, não tem contradição. Né? O próprio Kardec, no amadurecimento das ideias, quando ele revê algum ponto, ele fala, ele aponta, ele fala assim, olha, isso daqui, lá atrás tinha esta compreensão, nós estamos ampliando a compreensão para isso aqui. Vou citar a possessão, tá? Como um do caso típico aí, que no Livro dos Espíritos ele apresenta de uma maneira, depois na Revista Espírita, que Kardec publicava mensalmente desde janeiro de 58 até a sua desencarnação, todo mês ele publicava um número da Revista Espírita, onde ele colocava ali todos os trabalhos que ele fazia, as comunicações, não todas, né, mas ele selecionava as representativas, o movimento espírita da época, questões, elementos doutrinários, né, ele amadurecia. Tanto é que na Gênese, lá na introdução da Gênese, Kardec fala, a Revista Espírita era um terreno de ensaio, né? Ou seja, ele colocava na Revista Espírita diversos elementos ali que, conforme iam sendo amadurecidos, aí eles iam para as obras ditas básicas. Tá? Então, na própria introdução da Gênese, Kardec reproduz o que eu acabei de falar. Ele fala o seguinte, estávamos aguardando o momento certo de publicar algumas informações que já estavam na Revista Espírita, mas que precisava ainda de validação, ou seja, não é, teve uma comunicação, vamos aceitar. Você deixa ali para maturar, você deixa ali para que os fatos e que outras análises corroborem isso. Nós temos carência disso hoje, porque, claro, a tecnologia, hoje nada fica oculto, né? Então, se alguém tem alguma comunicação ou fala alguma coisa, e isso é publicado, você não tem mais o critério do ineditismo quando alguém vai reproduzir a mesma coisa. É diferente. Não adianta alguém falar assim, olha, o que o Espírito disse, Chico Xavier disse, tá, mas Chico Xavier todo mundo conhece, então se alguém der alguma comunicação dizendo alguma coisa que está em algum livro de Chico Xavier, isso não é universalidade, tá bom? Isso daí é uma reprodução de algo já conhecido. A universalidade que Kardec se servia eram fontes que não se conheciam, tá bom? Tem toda uma questão, de novo, epistemológica envolvida nisso, mas o ponto central é não abandonar e não aceitar tudo cegamente. Não abraçar ideias porque foi um espírito que disse, e nem refutar a ideia porque isso foi opinião do espírito. Tudo é interessante para análise, tudo. Tá? Estou reforçando, Lauro, porque a miopia intelectual de algumas pessoas é o seguinte, pelo fato de nós recomendarmos, como Kardec fazia, análise crítica de qualquer autor, seja ele espiritual, seja ele médium, qualquer um, nós temos que analisar criticamente, a pessoa fica achando que nós estamos refutando o que está sendo escrito. Veja a miopia intelectual. Né? Eu já ouvi isso de André Luiz, sobre André Luiz. Né? Não é porque a gente vai pegar um texto do Chico, de André Luiz, vamos analisar o conteúdo para ver se faz sentido ou não, vamos confrontar com Kardec. Nossa, você não pode fazer isso, porque André Luiz é um espírito evoluído. Cuidado, tá? Cuidado com isso. Até a classificação de espírito evoluído, vamos rever isso. André Luiz passou aí momentos muito delicados, né? Segundo ele mesmo, né? Depois do suicídio, né? Que ele reconheceu. Mas, enfim, o processo central que eu estou dizendo não vamos endeusar e nem demonizar, tá? Nem refutar de graça ou alguém ou um espírito. Vamos analisar criticamente. Então, a proposta do espírito é a fé raciocinada. Não ter receio de duvidar. Nós temos que ter a coragem de falar onde está escrito isso dentro dos princípios e valores espíritas. Se alguém diz uma coisa absurda, ouve por educação, né, ou até critica, se for o caso, mas não vamos aceitar isso como uma verdade. Vamos ter elementos para criticar. Quando nós falamos assim, está cheio de gente aí vivendo na sombra do Chico Xavier, né? Nossa, porque eu era amigo do Chico e ele me confidenciou um monte de coisa. E daí? Isso aí não quer dizer nada para efeito de validação de informação
doutrinário. Tá? Então, essas reflexões a gente tem que tomar cuidado para não ser deselegante com as pessoas que acreditam nisso, mas também não ser quase que uma pessoa indigesta, no sentido de que, olha, você não vai conseguir dialogar com ninguém para que a pessoa reflita. Para você fazer a pessoa crescer, você tem que entender aonde ela se encontra e convidá-la à reflexão, e não simplesmente criticá-la pura e simplesmente. Tá? Então, a proposta do Espiritismo é fazer uma reflexão sobre o que nós estamos tendo de realidade, mas conhecendo os princípios e valores espíritas. Ô, Laura, acho que eu já falei demais aí nessa. Estou vendo o horário aqui. Não, tá ótimo, tá muito bom. E assim, né, Marco? Nós temos em mente que, e você disse lá no início da sua exposição, que estudar a doutrina espírita, ela é progressiva. Quando eu ouvi em algumas ocasiões pessoas afirmarem para mim assim: não, se estuda o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médios. E o Evangelho segundo o Espiritismo é para aberturas de trabalhos. Então, estagnou o pensamento. Ou não, Marco? Não, completamente falso. Primeiro que ela deixou de citar outras duas obras fundamentais, que é o Céu e o Inferno e a Gênese. Tá? Para nós entendermos o Espiritismo, temos que ler todas as obras. Todas sem exceção, porque ainda que os princípios e valores sejam apresentados no Livro dos Espíritos, o seu desenvolvimento e as aplicações estão nas demais obras. E aí eu vou tomar a liberdade de convidar também os amigos a lerem a Revista Espírita com os cuidados que nós estamos falando aqui. Kardec colocava ali comunicações e coisas, mas não que ainda já estivessem maturadas. Não é porque está na Revista Espírita, olha, é uma verdade doutrinária. Né? Kardec colocava ali para reflexão, para ponderação, com toda a honestidade do mundo. Se aquilo não se tornasse realidade em termos de vamos validar, aquilo não era publicado, aquilo não veio a ser publicado posteriormente. Não quer dizer que não possa, no futuro, aquilo ser resgatado e se comprovado. Até pode, mas o cuidado que a gente tem que ter é entender quais são as fontes que nós vamos caracterizar o Espiritismo. Kardec, as 5 obras ditas básicas, elas vão validar essa estrutura que nós estamos chamando de Espiritismo. As demais obras são muito importantes para o estudioso, começando por essa, o que é o Espiritismo, nós estamos falando. Não que tenha alguma coisa diferente que as demais obras tenham, não possuiriam. Não, o que é o Espiritismo vai trazer de uma forma mais específica elementos que estão apresentados também nas demais obras, ou seja, elas se interligam. Esse é o ponto central que eu queria reforçar, Lauro. Não dá para você falar que está estudando Espiritismo se você não conhecer as obras. Não é uma obra, são as obras. Tanto eu falei da possessão há algum tempo atrás, né? Foi só lá na Gênese que Kardec fala com mais propriedade da possessão, e ainda ele desenvolve, né, que a possessão é um fenômeno possível, né, a substituição parcial de um espírito, né, não que o espírito tenha se desligado, mas a substituição parcial do corpo é um fenômeno possível, coisa que no Livro dos Espíritos ele apresentava como um processo de subjugação, mas não com essa intensidade. E ele ainda fala mais: pode ser provocado por um espírito que quer prejudicar, né, no processo obsessivo, ou pode ser provocado por um espírito bom que quer imprimir, né, na sua manifestação uma dramaticidade maior, uma intensidade maior. Tá? Então, vai ler a Gênese para entender esse processo. Se quiser ler possessão, não tem como você não estudar a Gênese. E não tem como não estudar todo o processo de construção dessa ideia. E outras que estão lá na Gênese vão caracterizar. Eu, particularmente, gosto da Gênese original, que eu sempre recomendo, a de 68, né, que tem elementos ali que me parecem mais pertinentes para alguns tópicos. Mas recomendamos ler a outra edição, a edição modificada, né, que foi publicada posteriormente, para a pessoa comparar, para ela comparar e ter, obviamente, o seu juízo, a sua característica. E mas na outra edição tem coisas que na original não tem. Leia as duas, tá?
como eu comentei, tem alguns aspectos que eu prefiro o original, tá? Porque Kardec coloca ali elementos que me parecem interessantes. Por exemplo, as hipóteses para o desaparecimento do corpo de Jesus só tem na Gênese original. Na Gênese modificada não tem as hipóteses que Kardec elabora. Tá? Então vejam que são coisas interessantes para fazer uma reflexão. Alguns vão, mas é hipótese, então não tem importância. Talvez a pessoa não ache que tem importância, ok, é direito dela. Eu considero interessante, então eu vou ler. Então, se a pessoa quer ler, entender Espiritismo, não é só pegar aquela obra e entenda o conjunto, a construção do conhecimento, inclusive as edições. Inclusive as edições que se faz. Outro ponto, no Céu e Inferno, na primeira edição, tinha o prefácio. Na última edição, a quarta, né, que foi publicada, a última, né, que das traduções, não tem o prefácio, por algum motivo, ninguém sabe o porquê, tá? Não sei se foi na segunda e na terceira também, ninguém sabe. Mas o prefácio é muito interessante, né, que é onde apresenta a obra, faz reflexões, reafirma alguns aspectos. Não é que não ler o prefácio vai prejudicar o entendimento, mas vai contribuir para uma reflexão interessante. Então, eu recomendo, para estudar o Espiritismo, principalmente para a turma que já tem um pouco mais de familiaridade, vamos ler as edições também, né, para fazer esses exercícios de reflexão, porque ajudam a entender o próprio Kardec, a entender até o desenvolvimento das ideias. Então, é um processo longo que não se esgota. Eu duvido que alguém em uma encarnação consiga fazer todo o processo de amadurecimento. Tá? Nós estamos engatinhando ainda em conhecer o Espiritismo, e é esse o ponto central também, né, que eu já destaquei antes, mas que é a questão do método. Tem que ter método para estudar, para refletir, para ponderar, e não simplesmente pega um pouquinho ali, um pouquinho lá, e acho que já entendeu o todo. Ótimo, Marco, muito bom. Pessoal, fica aqui, então, né, esse vídeo para reflexões. É um estudo e foi citada a obra que é o Espiritismo, né, e a partir daí buscar todas as obras, estudá-las e fazer muitas reflexões. É isso que era pedido por Kardec, né? Estude com seriedade, medite, compare, porque é somente assim que a gente vai conseguindo avançar no conhecimento. Bom, eu vou me despedir daqui agora, Marco, agradecendo você mais uma vez, desejando aí a você e família que 2023 chegue com força total, muita saúde, muita paz e muito trabalho, né, Marco? Muito trabalho. Isso aí. Passo para você, Marco, para as suas considerações finais. Pessoal, a todos vocês, a você que está nos assistindo agora, um feliz 2023 com muita paz e muita luz. Deus abençoe a todos. Marco, muito obrigado. Obrigado, Lauro. Eu que agradeço o convite, quero deixar os amigos também aqui bem à vontade, né? Nós fizemos reflexões aqui, fizemos ponderações, mas o mais importante é que nós tenhamos sempre a seriedade conosco mesmo, com a própria consciência. Então, a pessoa que quer estudar o Espiritismo, acredite em você, tá? Mas, claro, ouvindo, ponderando, trocando ideias, mas nunca depositando em uma única pessoa todo o processo de construção desse conhecimento. Então, eu finalizo aqui agradecendo mais uma vez ao Lauro, ao Beto, todo o pessoal aí, né, da Prosa Espírita aqui, e aos amigos que estão nos vendo, e que possamos ter outras oportunidades para reflexões. Muita paz a todos.